Ela nasceu em Porto Alegre no dia 17 de março de 1945, há exatos 80 anos, e se tornou, sim, a maior cantora brasileira de todos os tempos. Elis Regina está sendo homenageada com uma super programação na Casa de Cultura Mário Quintana. E no Perimetral Podcast de hoje, né, PG? A gente vai falar disso e vai falar principalmente da relação da Pimentinha com a nossa capital gaúcha. Exatamente. Oi, Ju. Prazer estar aqui mais uma vez, ainda mais com convidados tão queridos. Por favor, faça as honras. E com temas maravilhosos, né? Aqui já tem um spoiler. E autoridades no assunto. Né? Autoridades no assunto. A gente está recebendo hoje aqui o Arthur de Faria, biógrafo da Elis, músico, jornalista. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado. E também a Bruna Paulin, jornalista, outra especialista em Elis Regina, né? Elis mudou a tua vida, né, Bruna? Eu acho que ela mudou a vida de todo mundo, né, Ju? E a Bruna... Impossível não ter mudado. É verdade, né? Não ter pelo menos se impactado de alguma maneira, né? E a Bruna, pra quem não sabe, é quem é a curadora dessa grande programação aí, que tá trazendo muita coisa legal para Porto Alegre agora nesse mês de março. PG, o que Elis significa pra ti? Tu sabe que Elis tem uma coincidência, que a minha família, por parte de pai, é toda do IAPI, né? Olha aí. Pronto. Então, em alguma medida, eu me sinto próximo deles, porque é o bairro onde ela se criou. Sim. E tal. E eu convivi muito com o IAPI, especialmente na minha infância e adolescência. Claro que isso, a Elis morreu em 82, né? Eu nasci em 82. Mas, então, eu fico sempre pensando, Arthur e Bruna, naquele ambiente ali, como é que aquele ambiente, de alguma maneira, moldou a Elis? Porque é um bairro, acho que a gente não chamaria mais de operário, mas... mas naquela época era um bairro operário. Com certeza foi erguido para isso, né? Para justamente abrigar as pessoas que trabalhavam nas fábricas ali naquela região. E só que é um espírito muito comunitário que tem o IAPI, né? Eu acho que o Arthur menciona isso no livro como quase que uma cidade interior, né? Então todo mundo se conhecia, enfim, e é um bairro muito bonitinho, muito arborizado, as pessoas muito próximas, aquelas casas e também os prédios, né? Que são muito característicos, todos iguais e tal. Na avaliação de vocês, o que o IAPI, ou seja, o lugar de Porto Alegre onde ela se forjou, contribuiu com a personalidade, com o jeito dela de ser? O que o IAPI tem de importante, assim, aquele ambiente na personalidade ou na maneira como ele se expressou, enfim? Tu sabe que toda essa minha história de escrever sobre a música de Porto Alegre, né, que eu já lancei 3 livros, que é o Elis, uma biografia musical, Lupicínio, uma biografia musical, Porto Alegre, uma biografia musical, volume 1, agora vai sair o volume 2, e no total vão ser uns 10 livros. Tudo isso começou quando eu trabalhava aqui na Zero Hora, entre 89 e 91, eu acho. Tinha um caderno de bairro, que era o ZH Zona Norte, e o ZH Zona Norte cobria, entre outras coisas, incluía o bairro do IAPI. E eu, né, músico já, querendo puxar as pautas para a área de música, então entre um buraco na Plínio. Um buraco na Plínio e, sei lá, uma invasão no Sarandi, eu comecei a enfiar umas pautas de música, e as melhores pautas de música da Zona Norte eram justamente do IAPI, que era o rock do IAPI, né, a banda Liverpool, depois o Bicho da Seda. Que é muito tradicional, como o berço do rock. E depois outras bandas que tiveram por lá, e a Elis. E aí, nessa época, que eu fiz as primeiras entrevistas, por exemplo, para o livro da Elis, que foi sair só em 2015, tem material dessas entrevistas que eu fiz lá em 1990, com os caras que já tinham morrido, o Ari que já tinha morrido em 2015, né? Claro. O Ari Rego e a Daisy Rego, que eram o pessoal do Clube do Guri, onde a Elis começou, o Túlio Piva, a turma dos boêmios todos que andavam em volta da Elis nessa época, e tudo isso graças ao fato que eu podia dar esse enxerto do IAPI. E andei muito pelo IAPI também, né? E chegaram a conviver, inclusive tem foto da Elis com o pessoal do Liverpool, quando eles se apresentaram no Araújo Viana juntos em 71 ou 72 por aí, quando a Elis apresentava um programa Som Livre Exportação, e aí convidou os seus colegas de bairro para se apresentarem. E tinha realmente essa coisa comunitária e essa coisa de muita gente fazendo música muito diferente pelas ruas, assim. O Foguete Luz conta essa história, né? O Foguete é do rock, mas eles estavam sempre nas rodas de samba que rolavam na rua, assim, com cavaquinho, garrafa, samba, era muito rico. Eu acho que dá pra fazer um paralelo, tu vai gostar, PG, desse paralelo, que é o IAPI e Liverpool.
a cidade. De ser um lugar de classe trabalhadora, onde de alguma forma, exatamente por essa sensação de comunidade e congregação, tudo se mistura. De ter imigrante, de ter gente de outros lugares, ou de misturar o samba com a galera jovem que estava ouvindo rock, ou na casa que estava se ouvindo a Ângela Maria no rádio. E a liberdade de, por ser uma comunidade, cada um agregar a sua maneira. E trocar e aprender muito. De não ser um lugar onde as pessoas estão ali focadas no show business. Ninguém ali estava focado no show business. Mas de alguma forma aquela efervescência e aquela diferença, aquela diversidade de pessoas, de backgrounds muito diferentes, e de desejos e anseios muito diferentes, dá um molho para quem, no fim das contas, vai chegar numa vida criativa. Porque tá aberto a tudo. Claro. Porque conhece de tudo. Mas a Elis, ela dava valor, assim, ela dizia, sou do IAPI. Sim. Ela tinha essa coisa bairrista? Sim. Não sei se bairrista, né? Mas se tem uma coisa que eles nunca foi bairrista. Se fosse pra ser bairrista, seria do IAPI. Exato. Não, e ela dizia, inclusive, quando teve coisa de dizer, porque... eu não me lembro qual entrevista dela, dizendo, ficam dizendo que eu nego as minhas raízes. Gente, eu sou filho de uma lavadeira, né? Nasci no Navegantes, fui criado no IAPI. Isso é muito parte de quem eu sou, né? Isso é numa entrevista que ela deu em São Paulo, inclusive. Mas só para terminar o negócio do IAPI, o Peninha disse que o IAPI dos anos 60 é o Greenwich Village em Porto Alegre. Claro, faz todo sentido. Sim, então essa efervescência do IAPI naturalmente ajuda a Elisa a se desenvolver como pessoa e como artista, né? Claro. E como é que tá a casa lá, número 21 da Rua Rio Pardo? Vocês sabem? Tu tem ido lá? É um prédio. A última vez que eu estive lá, que deve fazer uns, sei lá, antes da pandemia, tava meio igual, assim. Não tem uma plaquinha, nada. Pois eu acho isso fim da picada, né? A gente ter uma... Eu acho que a gente tem que fazer uma campanha pelas plaquinhas azuis, né, gente? Que são essas plaquinhas espalhadas pelo mundo, onde moraram, viveram, nasceram pessoas importantes. Razão, claro. No Rio de Janeiro tem isso. Do Caio Fernando Abreu, agora, no Rio de Janeiro tem isso. Em São Paulo, em alguns lugares tem isso. Bom, no exterior, loucamente. E é isso, é uma plaquinha azul dizendo aqui morou... Aqui nasceu fulana de tal, aqui morreu fulano de tal. E o quão é maravilhoso quando a gente tá descobrindo uma cidade e dá de cara com isso sem saber. É legal fazer esse turismo, lógico que é, da plaquinha. Mas quando a gente não sabe, quando a gente tá lá... No meio de Ipanema e dá de cara com a Nascimento Silva 107, né? O quão emocionante é. E ter uma placa te avisando isso. Poxa, aqui nasceu Elis Regina. Por que não, né? Você tem toda a razão. E o Arthur tinha falado do Clube do Guri, que é o programa onde a Elis, a gente pode dizer que ela se catapultou ali. Foi onde ela começou. Foi a escola, né? Foi a escola dela. Era uma espécie de The Voice Kids da época, assim, isso, né? Perfeito, bom paralelo. Tinha no Rio de Janeiro, na rádio no Rio de Janeiro, e tinha na rádio aqui também. E dizem, Arthur, que ela já tinha um rigor, eu não sei se isso pra ti faz sentido, muito... profundo e metódico com a própria performance dela. E isso aparecia, ela criança, assim? Eu falei muito com o Ari e com a Daisy, né? Nessa época, que eram os apresentadores. O Ari Rego era o Ari era a versão... Era o que o Glênio Reis, que todos temos melhor na memória, né? O que o Glênio Reis representava como um comunicador... Era a figura do Ari Rego como apresentador. O cara elegante, o Glênio Reis sempre adepto da coisa mais irreverente, chique, solta. E o Ari era o cara chique, fino, apresentador e tal. E a mulher dele, a Daisy, era quem meio organizava. Era um programa muito família. Ela era produtora. Era produtora do programa. E a Daisy tinha sido, inclusive, professora da Elis no colégio. E um depoimento que eles deram e que eles contaram muito é que, assim, ao contrário do que tinha sido... Uma das coisas que eu mais gostei de fazer nessa biografia foi desmentir várias lendas, né? Exato, isso é incrível, essa tua biografia é maravilhosa. E uma delas é que a Elis tinha chegado no Clube do Guri e arrasado, e eles disseram, não, ela foi fruto do esforço. A Elis levou 10 meses, ela foi ficando, mas ela levou 10 meses para ser uma figura de destaque no Clube do Guri. E a primeira vez foi uma fiasqueira, papazinha. Na primeira vez ela quase que não voltou, né? Ali. Na primeira vez eu acho que ela tinha 11, e aí ela ficou muito nervosa, começou a sangrar pelo nariz e foi embora. E ela nunca teria voltado se não tivesse acontecido do acaso fazer com que não me lembro quem encontrasse na Sloper, na loja Sloper, que era uma loja chique da Rua da Praia.
encontrasse a Daisy. Não é a tia que encontra. Eu acho que é a tia. E aí disseram, por que ela não apareceu mais e tal? Né? Manda a guria lá de novo. Poderia não ter acontecido a Elis, né? E aí ela foi de novo, e aí que ela começou a se empenhar. Eles não tinham toca-disco em casa, era uma família de classe média baixa, assim. É mesmo. Então ela ia pra casa deles escutar as músicas obsessivamente pra aprender as músicas que ela ia cantar no programa. E aí no Clube mas do esse Guri... rigor com a performance dela, isso aparece, isso fica claro, ela é muito autocrítica, se cobrava muito. Tanto é que Muito chegou o esforço. momento que ela virou concurso, ela não competia mais. Ela era do programa, mas ela não era, ela não competia. Ela era E meio- era uma adolescente, não, a gente tá falando de uma garota, né? Claro. De claro. 13, 14. Com 13 anos, ela foi escolhida pela primeira vez a melhor cantora do Rio Grande do Sul. Com 13 anos, Com né? 13. E ela estudava música? Não, Fazia ela algum nunca... tipo de aula? Não. Não, tinha essa coisa de colégio, né? Que tinha nessa época tinha no aula de currículo. música no colégio, né? Uhum. De cantar em coro e tal. E aí, com 15 anos, ela sai da Farroupilha e vem pra Gaúcha Vem pra quando Gaúcha. o Maurício Maurício... Sirotsky, sobrinho. Exato. Quando o Maurício, com dois ou três sócios, não me lembro, compra a Gaúcha, né? Isso. E aí, eles, como a Gaúcha era infinitamente menor do que a Farroupilha tinha 106 músicos contratados. Músicos, sem falar em todo o departamento de jornalismo, sem falar nos locutores, na técnica, era uma folha de pagamento de umas 300 pessoas. E aí, quando ele entra e assume a Gaúcha, ele diz, bom, já que nós não vamos poder ser os maiores, nós queremos ser os melhores, nós vamos contratar todos os melhores. Então montaram uma orquestra de 18 músicos contra os 106, mas que eram os 18 melhores, trouxeram um maestro da Alemanha, contrataram a Elis, que era uma estrela mirim em ascensão, e vários outros cantores. Tem uma frase aqui do Maurício Sirotsky dizendo: Elis Regina, valor precoce e definitivo entre os mais promissores que surgiram até hoje na radiofonia sul-rio-grandense. Viu? Mas eles contratam a Elis para ser uma atração frequente Fixa. do programa. Pra ser uma funcionária. Aí a Elis, quando foi embora de Porto Alegre, que ela tinha 18 para 19 anos, ela cantava profissionalmente 6 dias por semana. Assim, cantava baile de 5 horas e cantava cantava no rádio, cantava na televisão, que já então Já tinha TV. Ela chegou, por isso a ascensão dela foi tão vertiginosa quando ela chegou no Rio de Janeiro, que ela chegou no Rio de Janeiro com 19 anos de idade, ninguém conhecia ela. Ela já tinha 4 discos lançados aqui no Rio Grande do Sul. Ela já tinha sido escolhida a melhor cantora do estado 3 vezes. Era um pouquinho conhecida em São Paulo, mas no Rio ninguém conhecia ela. Em 1 ano, ela se transformou na maior cantora do Brasil em popularidade, em salário. 1 ano. E por quê? Porque ela chegou com 5 anos de experiência profissional de segunda a sexta, com aquelas horas todas que a gente fala que a pessoa tem que ter, não sei quantas mil horas de voo, ela tinha isso. Coisa que a Kigal, Nara Leão, cantando dentro de Bethânia, casa. ninguém, Silvinha Telles, ninguém tinha nem perto Ela já disso. chegou com muita cancha lá, embora fosse jovem. Então ela era um fruto de um enorme talento, mas também de um enorme esforço. Pois isso que eu queria, Arthur e Bruna, que vocês dissecassem um pouco mais, porque a interpretação da Elis é uma coisa que nunca se viu parecido, né? A maneira como ela impostava a voz, o jeito que ela rasgava, mas na hora certa, sem excesso, é uma coisa impressionante. E aí o Arthur falou assim, não, ela não chegou a estudar música, mas como é que ela consegue desenvolver isso, esse jeito de cantar? Porque eu fico pensando, porque como disse o Arthur, né? Talento, eu conheço um monte, a Bruna também, né? A gente conhece um monte de talentosos da nossa geração, Bruna, que acabaram numa sarjeta aí, porque não adianta só talento, as pessoas têm que trabalhar. E onde é que tá essa força da Elis de buscar essas referências? Onde é que ela estudou? Ela buscou referências? O que vocês acham assim, que fez ela ser tão fantástica? A família não era musical, exatamente. Não. A dona Erci, inclusive, exigia que ela tinha que ter notas boas no colégio, porque ela diz o seguinte: cantar, um dia você para, minha filha, vai estudar. Ainda bem que ela estava completamente errada. Mas aí ela foi estudar música, então, por conta própria, talvez? Não, ela foi aprendendo. Autodidata. Ela aprendeu com a experiência mesmo. Nossa, Assim, incrível, a né? escola foi o próprio fazer, mas isso, ela estava com os melhores músicos. Sempre. Um maestro que vem da Alemanha. Um ouvido absurdo, tem isso, né? E isso é uma coisa que eu descobri quando eu fiz o livro, que a Rita Lee me contou,
que a Elis tinha o tal do ouvido absoluto, né? Que é uma coisa que... tinha? Que é uma coisa que ela não é uma particularidade de músicos, tem muita gente que tem e nunca vai descobrir porque não é músico. A produtora Dedé Ribeiro, que nós todos conhecemos, maravilhosa. Beijo, e tal. Dedé. A Dedé é uma pessoa que namorando músicos descobriu que tinha ouvido absoluto. Se tu disser pra Dedé, canta um lá, ela vai cantar um lá absolutamente afinado. Ninguém precisa dar o lá pra ela. E aí eles tinham isso. O ouvido absoluto é uma coisa que tu não desenvolve, que tu tem ou não tem, e que pode causar muito sofrimento na pessoa, porque a coisa da desafinação é um sofrimento físico, porque a pessoa sente que aquilo tá Aquilo errado. dói de fato. Aquilo dói de fato. Sim, o ouvido absoluto por exemplo, eu dou um toque aqui no meu computador, eu bato e quem tem ouvido absoluto já diz, é um ré sustenido. Exato. Impressionante. E desde que ele aprenda que o nome disso é um ré, né? Claro, mas ele consegue identificar a música. É uma peculiaridade que nem tem gente que consegue dobrar a língua pra baixo ou redondo. Eu preferi então ela ouvido tinha absoluto mesmo- por ser língua, mas Eu não consigo dobrar a língua desse... Não consigo, eu não tenho esse Eu também não. E, Mas isso que a Bruna falou é importante, claro. Ela estava muito bem orientada também, além de ter um talento E essa descomunal. gana louca de, assim, ela teve momentos que ela ficou morando na casa dos Rego muito mais do que na casa da família, assim, porque era isso, não tem toca-disco, preciso estar num lugar onde tem toca-disco e ouvir. Tá explicado. E aí a coisa da própria personalidade, né, assim, de se meter, de dar a cara a tapa, e isso também, isso ser algo muito forte característico dela, sempre. Isso ser um problema, muitas vezes, porque assim, se hoje o ambiente da música já é machista, Sim. imagina... pensa em 64, quando ela chegou no uma Rio de loucura, Janeiro. né? Loucura. Né? É. Então, assim, quem é essa baixinha? Quem que ela acha que ela é? Que tem um lance que ela... Não foi o maestro que ela corrigiu? Quem foi que ela corrigiu? Aqui na Rádio Gaúcha. Ela que... Com que idade isso? 14. Tá? O que ela fez? Não, acho que 15, porque ela já era contratada. Bem mais velha. 15. E essa história quem me contou, inclusive, depois eu comprovei com outros músicos, foi o meu sogro, que era baterista da orquestra daqui da rádio, que era a orquestra do Karl Faust. O Karl Faust era um maestro alemão que os caras importaram da Alemanha pra cá, pra dirigir a orquestra. A Gaúcha contratou ele. A Gaúcha contratou ele pra ele pegar os melhores músicos da cidade e fazer a melhor orquestra da cidade. Inclusive, ele, quando saiu daqui e se aposentou, ele foi pra Deutsche Grammophon, que é a maior gravadora de música erudita do mundo. Ele produziu o disco de Deus, todo mundo, até do Brian Eno ele produziu o disco. Então não era um qualquer, ele foi trazido pra cá. E aí tem essa história deles ensaiando um arranjo pra uma música que a Elis ia cantar e ela dizia, maestro, esse arranjo tá uma merda. Do alto dos seus 15 anos. E conforme me comentou o meu já falecido sogro e outros músicos que eram meus amigos também, que era dessa mesma orquestra, ela tinha razão. E aí o maestro chama o arranjador e diz, cara, realmente não tá bom esse arranjo aí, reescreve. Então ela sempre teve essa coisa e sempre se sentiu, eu acho que a coisa do zero diva da Elis, porque assim, de onde veio o apelido de Pimentinha? Ela era extremamente competitiva com outras cantoras, porque ela queria ser a melhor. E ela era muito... faca na bota. Sincera e faca na bota com a imprensa. Ela dizia assim, antes do Los Hermanos. Before it was cool. E aí, então isso foi gerando. Mas quando eu escrevi o livro, eu queria que a minha fonte, porque era uma biografia musical, fosse sempre os músicos e os produtores que trabalharam com ela. Minha fonte primária, mais do que amigos e família e tal. Porque eu queria saber era da obra, mais do que da vida, né? E todo mundo que trabalhou com ela, todos os músicos, inclusive os músicos numa posição subalterna e os produtores numa posição acima, né? Todo mundo ama ela. Todo mundo diz que ela era absolutamente justa, absolutamente incrível, lutava pelos músicos, ouvia sugestões e queria sempre saber tudo sobre tudo. Generosa, defendia. Ela fundou uma associação, tem uma entrevista, eu acho que a última entrevista que ela dá, que é no programa da TV Cultura, que botam ela junto com o cara da Ordem dos Músicos que era uma figura funesta, nomeada pela ditadura, que teve lá sempre. Primeiro ele diz, minha amiga Elis Regina, eu quero te perguntar por que tu tá fundando uma associação de músicos, se tu é cantora e tal. A resposta dela bom, em primeiro lugar,
não me chame de minha amiga, porque eu não sou sua amiga, escolho muito bem quem são os meus amigos, e uma pessoa como o senhor jamais seria minha amiga. Uma patada. Ao vivo, né? E em segundo lugar, porque eu sou música, né? O cantor também é músico. Né? O cantor também é musicista e tal. Porque ela estava fundando e organizando uma associação de músicos. Claro. E teve também ela viveu muito com uma turma de boêmios, né? Aqui no livro tu cita o Túlio Piva, o Glênio Reis, todo esse povo todo contribuiu. E ela pra formação gravou musical muita dela. coisa dessa gente nos primeiros discos. Não só nos primeiros daqui, mas nos primeiros já no Rio e em São Paulo, né? Essa coisa de, a Elis não deu bola pro Rio Grande do Sul, a Elis deixou o Rio Grande do Sul. Vamos entrar nesse assunto. É mentira, porque tava aí gravando música dos amigos daqui, né? E saiu daqui porque precisava trabalhar, gente. Exatamente. Pelo simples motivo, não tinha mais emprego. É uma eterna cobrança em cima da Elis por ela ter deixado Porto Alegre, né? Sim, as pessoas não aceitam. E ela ia ter se transformado na Elis Regina se ela tivesse ficado aqui. Mas me dê um contexto, assim, isso existiu na época, ela saiu e as pessoas ficaram brabas, foi embora, nos deixou. O único lugar no mundo onde tem gente que não gosta da Elis é Porto Alegre, né? Que bárbaro. É o único lugar no mundo onde tem gente. Porque o que se dizia muito na época? Dizem que ela começou a chiar, que nem carioca, assim, aquela coisa. Diziam isso, que ela tava falando que nem carioca. Ela esqueceu as raízes dela. O que aconteceu? Tinha essa era do rádio, né? Onde tinha as super rádios na frente a Farroupilha, logo em seguida a Gaúcha, que eram de empresas diferentes e que era para onde ia todas as verbas de publicidade, que tinham essas centenas de pessoas contratadas com folha de pagamento, com tudo. Tá. No final dos anos 50, começo dos anos 60, chega a televisão. Começa a entrar a televisão. Aí essas verbas da publicidade vão muito para a televisão. E as rádios começam a demitir em massa os seus funcionários. E as pessoas começam a ir trabalhar na televisão já sem carteira assinada, os músicos, por exemplo. Daí já como RPA seria hoje, né? Mas por cachê. Entre eles a Elis e toda uma geração incrível de músicos dessa época. A Elis era das mais novinhas, mas tinha muitos outros músicos que foram, mas continuaram trabalhando na televisão. Aí em 1963 ou 4, não me lembro, chega o videotape. Porque é pensar que os gaúchos nunca se viram tanto quanto nessa época da televisão, entre 59 e o videotape, porque a televisão era toda feita ao vivo. E toda feita aqui. Toda feita aqui, com artistas, então o pessoal do teatro foi para a televisão, essa geração Paulo José, Italanandi, vários, o Pereio, toda essa turma, né? Essa turma começou a trabalhar na televisão fazendo teatro, teleteatro, né? Não me lembro se já tinha novela, mas o pessoal da radionovela foi pra televisão e os músicos também. Aí em 63 ou 64, não me lembro, tem no livro, entra o videotape. O videotape vem que nem assim o cometa que acabou com os dinossauros. Ou como a música... O videotape... Ou como o DJ acabando com a música ao vivo nas festas. Porque o videotape, pra explicar, é a gravação. É a matéria gravada, então, né? Não é mais ao vivo. Exatamente. Então o que acontece? As emissoras daqui, tanto a Piratini quanto a Gaúcha, eram emissoras que já estavam em redes, ligadas a redes. Então, em vez de tu trazer as atrações, tipo, vem o Calbi Peixoto, que estava no auge, com uma pasta com todas as partituras, e aí se apresenta aqui com os músicos da cidade acompanhando ele e tal. Não, manda um videotape, manda os programas gravados do Rio e de São Paulo pra cá. E aí os programas gravados vêm pra cá, e aí essa gente perde o emprego a rodo. Foi uma hecatombe, né? Foi uma hecatombe. Assim, todo mundo perdeu o emprego. E a Elis sustentava a família já há algum tempo, cantando. Né? A Elis perdeu o emprego também, junto. Sim, porque começou a escassear, porque não tinha mais carteira assinada, né? Claro. Então era a participação. E essas participações, digamos que uma programação que fosse 12 horas ao vivo, ela passou a ser 2 horas ao vivo e 10 horas de videotape. Inclusive vieram... A gente que é mais velho tinha a expressão os enlatados americanos, se chamava séries de televisão de enlatados. Por quê? Porque esses videotapes vinham em lata. Então as séries de televisão, tipo dos anos 60, Patrulheiro Rodoviário, essas coisas, tudo que a gente já ouviu falar, nem eu peguei, isso tudo começou a vir e acabou com a programação. Então tem uma geração toda de músicos que foi primeiro para São Paulo, e depois para os Estados Unidos, para o México, tem grandes, o Breno Sauer, Manfredo Fest. O Manfredo é um que seguiu carreira nos Estados Unidos, lançou uns 20 discos nos Estados Unidos. E aí Elis foi para o Rio de Janeiro tentar a vida lá.
E o primeiro emprego que ela tentou conseguir lá foi na TV Rio, inclusive. Ou seja, ela tinha essa coisa também de ser a primeira cantora de televisão. Ela não era da era do rádio, ela era da televisão. Foi a primeira cantora que cantava olhando, entendia que tinha que olhar pra câmera pra falar com a pessoa. E isso ajudou ela a bombar também. Sim, ela era expressiva também. E ela Muito tinha essa inteligente, noção de ter surgido já junto com a televisão. Imagina, 59, quando começa a televisão aqui, ela tinha 14. Então ela tinha essa experiência. E numa idade onde a gente aprende tudo muito rápido e muito bem, né? Sim, ela chegou chegando, né? E aí o pessoal que ficou mordido. Deixa eu ler só essa frase dela que tá no teu livro. Olha só o que a Elis disse aqui. Não sei bem que ano foi isso, Arthur, mas ela diz o seguinte: eu saí de Porto Alegre pra ser cantora, não pra fundar um CTG. Eu nunca disse pra ninguém que eu ia pro Rio de Janeiro fundar um CTG, saca? Nunca saí dizendo pras pessoas que eu ia sair fantasiada de prenda pelo Brasil, cantando Prenda Minha. Exatamente. Aí os caras ficam ainda mais Claro. pé da vida com ela, né? Óbvio, né? Essa é a Elis, né? Mas se dizia isso, que ela se afastou das raízes e tal, mas em alguma medida isso ocorreu, vocês acham? Ela pegava o sotaque muito forte, muito rapidamente, né? Ela mesma diz, eu sempre tive ouvido muito musical. Então ela foi morar no Rio de Janeiro, Sim, o cara casou costuma, casou com o Ronaldo Boscoli, que era um ícone da bossa nova. Do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, um merda, diga-se de passagem, como um ser humano. E o Boscoli, num rápido momento, assim, teve uns 3 anos em que a Elis ficou se sentindo uma dondoca, do qual ela se arrependeu depois. Quando ela comprou a casa, que hoje está no Airbnb, que é uma casa... A casa absurda. Que é o negócio, quando o Boscoli fez dela um projeto. O Boscoli era apaixonado, a única coisa que ele dizia, né, a única coisa que eu gosto mais do que de mulher é do Frank Sinatra. Então, o Frank Sinatra nessa época estava casado com a Mia Farrow, naquela fase... bebê de Rosemary. Essa é uma grande frase do machista escarrado, né? Exato. E aí ele transformou a Elis num projeto dele. Ele ia transformar a Elis numa Mia Farrow. Aquele cabelo curtinho é inspirado na Mia Farrow, da época do bebê de Rosemary. Começou a cuidar do figurino dela, esse tipo de coisa. E a Elis estava ganhando dinheiro de uma forma absurda, porque quando ela ganhou o festival com Arrastão, ela... chegou para ela um empresário muito bom, um empresário argentino, que era também empresário do Roberto Carlos, e propôs, deixa eu te empresariar. E aí o primeiro contrato que ele conseguiu para ela, que era para apresentar o Fino da Bossa, que era um programa que foi um extraordinário sucesso, era um contrato que ela entrou com o maior salário da televisão brasileira, que era 6 vezes maior do que o segundo maior salário da televisão brasileira. Ela podia comprar um apartamento por mês. E daí o primeiro disco que ela lança do Fino da Bossa 2 vende 1 milhão de cópias. É o primeiro disco da MPB a vender 1 milhão de cópias. Depois ela nunca mais... O que tem já nesse disco, gente? De sucesso, assim? Aqueles popurri, né? É tudo que ela cantava com o Jair. Então, o Aneguinho, todas aquelas músicas... E ela explode 1 milhão de discos. Isso. Tanto que ela nunca mais vendeu 1 milhão de discos. Tinha 21 anos. Tinha 21 anos. É incrível, né? Tá, e aí meio que subiu pra cabeça e ela esqueceu Porto Alegre. E aí foi um momento em que ela... que não tinha demanda, para pensar, é isso. Tu tá lá apresentando um programa na Record, cantando em São Paulo, cantando no Rio... Parar pra vir pra Porto Alegre. Claro, dá pra ser chincalhada aqui, que as pessoas ainda vão xingar ela, né? Porque não vem de prenda. E cantando super chiado, né? Depois, quando ela se muda pra São Paulo, na década de 70, ela adota aquele sotaque neutro, meio neutro, um pouco paulista, mas meio neutro, que é o que ela vai ter até o final da vida. Mas, por exemplo, em 1968... é fundada aqui em Porto Alegre uma associação de músicos, que foi bem importante na época, que era a Frente Gaúcha de Música Popular. A Frente Gaúcha de Música Popular tinha um monte de músicos, César Dorfman, Paulo Dorfman, Raul Elvanger, músicos de gerações da Elis e músicos mais velhos, até o pessoal do Norberto Waldorf, que era um conjunto melódico, era desse grupo. O Edgar Poser, que tinha o bar ali, vocês certamente frequentaram, jovens. Eu me esqueci Eu tento, amigo, às vezes, mas não consigo. Mas, enfim. E aí, essa Frente Gaúcha de Música Popular quis se lançar de uma forma espetaculosa. Armaram, vamos fazer um show com todos os integrantes no ginásio do União. Mas como é que a gente vai fazer para lotar esse negócio? Vamos falar com a Elis. E a Elis, em 1968, com o auge do Fino da Bossa, ela topou, não, eu vou, de boa. Olha só, viu?
Não tinha nada de por renegar. qualquer dinheiro. Então o show de fundo era da Elis, e todos esses caras que eram alguns da geração dela, a maior parte conhecia ela, estavam lá. E os caçulas, inclusive, essa história é muito bonitinha, eram o Cláudio Levitan, que compôs grande parte do repertório do Tango de Tragédias e tal, é a irmã dele. O Levitan com 16, a irmã dele com 14. E a Elis vem pegar eles e diz, vamos lá pro palco junto, vamos. E ficou ali conversando, né, legal, dando uma... botando pilha. E até a partida dela, ela morreu com 37 anos, é 36. isso? 36. Ela... O bar do Edgar Poser, desculpa, é o Girassoli, tá? Esse pesquisei aqui enquanto, claro. Alguém tem que jogar no Google alguma coisa. Jogar no senhor Google. Não, o que eu tava querendo dizer é o seguinte, a Elis, até a morte dela, a gente entende que ela se reconciliou com Porto Alegre? Total. Porque daí em 1978... Ela teve o grande sucesso, o show inacreditável, que foi o Falso Brilhante, né? Que ficou um ano em cartaz. Só que só ficou em São Paulo. Só ficou em São Paulo, porque daí ela engravidou. Quando ia viajar ao show, ela engravidou da Maria Rita. Daí, em 1978, ela disse, cara, vamos parar com essa... porque daí antes ela começou a fazer uns shows que ela armou, um negócio chamado Circuito Universitário, que já estava meio esboçado, e ela foi organizando junto com o cara que era o cara que ela pegou para produzir ela nessa época, que era o Roberto Oliveira, irmão do Renato Teixeira, que fez a música Romaria. O Roberto é o cara que fez o filme agora, o Elise Tom, que aparece, inclusive. O Roberto era um cara muito jovem, muito culto, e foi que a Elis pegou, cara, eu quero redirecionar minha vida, porque eu não quero mais ser uma cantora de televisão, super popular, mas eu vejo que as pessoas não estão interessadas muito no que eu estou dizendo, eu quero cantar para os universitários. E daí eles armaram esses circuitos universitários, que era, eles se enfiavam num ônibus, ali a banda, e iam fazendo shows promovidos pelos DCEs das universidades. Fizeram um circuito em vários estados, entre eles um circuito aqui no Rio Grande do Sul. E era assim, chegava, todo mundo descia do ônibus, montava palco, fazia show, recolhia tudo, ia jantar e já pegava o ônibus para a cidade seguinte, assim, zero estrelismo, uma coisa impensável com qualquer outra cantora. Porto Alegre. Fizeram uma turnê pelo Rio Grande do Sul. Inclusive tem uma carta dela dizendo, nossa, minha cidade tá muito chique, já tem até túnel. Tipo o túnel da Conceição, né? Claro. Isso, bem por ali, 75 deve ser o túnel da Conceição, né? E aí em 78 ela diz, vou parar com essa palhaçada, vou estrear um show em Porto Alegre, que é o Transversal do Tempo. Daí ela vem pra cá, uma das primeiras pessoas que ela procura é o Juarez Fonseca. Juarez Fonseca, claro. Com quem ela já tinha dado muitas entrevistas, conhecia bem. O Juarez ajuda ela a achar o mapa da coisa, e o Transversal do Tempo estreia aqui em Porto Alegre. E é o momento dela reencontrar muita gente e falar com... E nessa época ela começa também a espalhar que ela quer ouvir o que tem de produção de músicos de produção local. Porque essa mulher era uma pesquisadora musical absurdamente impressionante. Isso é uma coisa que as pessoas também não dão valor e não olham. Todos os discos dela têm compositores que nunca tinham sido gravados ou que não tinham estourado ainda. E ela lança muita gente que a gente bate cabeça, reverencia, idolatra. É verdade. E que se não fosse Elis, inclusive... O Vitor achou o telegrama. Eu ia falar disso. Eu tô desesperada por esse telegrama. Mas isso que em 78, daí ela grava com o Raul Wanger, num disco do Raul Wanger. Ela pede material, liga pra Isaek, pra gravadora Isaek, que existia na época, que era daqui de Porto Alegre. A primeira gravadora que Porto Alegre tem... Porto Alegre teve uma gravadora que fechou em 1925 e depois só foi ter gravadora de novo em 1975. E era essa gravadora, a Isaek. E aí, que era o Geraldo Flack, o Cepé, que recentemente morreu. Faleceu agora. O Cepé e o Geraldo administravam a Isaek. Aí liga a Elis lá pra Isaek, atende o Aires Potoff, que é um músico que tá nativo. Cara, o Aires me contou essa história, disse que atendeu, ela disse assim, aqui Elis Regina. Ele, tá. Desliga na cara. E ela queria justamente discos, ela queria falar com o Jerônimo Jardim, ela queria... E aí o Jerônimo foi lá largar disco pra ela, o Raul, mais gente. E o Vitor foi depois, o Vitor já foi em 1980. Tem aqui o trecho, ele tinha 17 anos, Vitor Ramil a gente tá falando. 17 anos, ainda não era tão conhecido. 17 anos não era, né? Nem tinha. Mandou uma fita. Ele tinha 18, 19, primeiro disco ele tinha 18. Mandou uma fita pra ela e ela devia receber 1 milhão de fitas. E ela se deu o trabalho de ouvir e responder. Mandou um telegrama respondendo, dizendo assim, fita com suas composições quase inaudível.
Gentileza enviar outra. A Elis manda pro Vitor pra ele mandar outra. E a Bruna Mandou tá um atrás. telegrama. E tu tá Vitor entendendo? Ramil, pelo amor de Deus, cadê a câmera? Qual é a câmera que é o me pega de frente? Cadê? Vitor, arranja esse telegrama pra botar no acervo, pelo amor de Deus. É que a Bruna tá renovando, tá fazendo uma reformulação do acervo lá da Casa de Cultura Mário Quintana por conta dessa programação dos 80 anos. E ela queria muito isso, né? Trazer Isso é esses maravilhoso. elementos. Tá, e aí depois ela consegue ouvir Só que o Vitor perdeu. Não, então. aí não. O Vitor não sabe onde é que tá. Ele não sabe. Quando eu fiz o livro, ele achou o telegrama, tanto que eu tenho a foto tá do aqui. telegrama. É. Mas agora ele não sabe onde tá. Não, ele não mandou a fita. Ele não gravou meu a Deus do fita céu. nova. Isso é Ele tipo se encolheu. 81, e aí logo depois ela falou. E ele. Mas Cara, ele o Vitor ficou. também, né? Ele ficou encabulado. Mas Ficou eu com brinco vergonha. com ele, porque o Vitor, pra quem não sabe. Ele também, ele tem essa coisa obsessiva da Elis e ele é um doente da perfeição, ele é um obcecado pela perfeição. Eu imagino. Principalmente de áudio, eu digo, tudo começou aí, quando a Elis te deu essa chamada. Foi aí que começou, que tu te traumatizou. Aí ele nunca me mandou nada porque ficou Mas, pensando... desculpa, mas não vou conseguir. esse aspecto da Elis dela ser muito perfeccionista, tem passagens assim que ilustram isso? Que vocês lembrem? Tem uma coisa que o César Camargo Mariano contou que é impressionante, assim, porque qual era o padrão não só de cantoras, mas de cantores e cantoras, né? Até, eu não disse isso, mas talvez até hoje de muita gente, tá? Mas não falei isso, ainda bem que ninguém ouviu. Cantores e cantoras, não é uma... Nessa época era uma regra, década de 70, 60, os caras faziam tudo, tipo Gal, né? A Gal escolhia o repertório, e depois ia lá só botar a voz. Não ia se meter em nada. Não dava palpite em nada. De arranjo, de No nada. arranjo, Agora sim, nada. É. Muitas artistas são assim. E aí era meio que o padrão, assim. A Elis era a primeira a chegar e a última a sair. Sempre. E tinha a mão dela em tudo ali. Então, Tanto mão é dela que, em por tudo. exemplo, Se ninguém gravava uma guitarra sem aprovação dela. Não, ela dava o palpite no cabo que iam usar pra ligar a guitarra. Literalmente isso. O César conta isso. Não, ela queria saber... Não, mas aquele outro cabo tava com som melhor. Sensacional. E Os tem timbres, os teclados, tudo. E tem Tinha uma controle coisa total muito de tudo. maravilhosa que vem muito ainda dessa escola, Clube do Guri, a rádio, a TV e tudo mais, que é a coisa do trabalho da performance. Então, assim, a casa na Serra da Cantareira tinha um estúdio e eles ficavam horas ensaiando. E músico, tu bem sabe, não gosta de ensaiar. Não gosto. Músico não gosta de ensaiar. E ela era obcecada, eram horas e horas e horas e horas e horas em cima das coisas. Ou, a partir de um certo momento, principalmente com a parceria com o César, não vai ser só a melodia que vai estar sendo pensada nesse arranjo. A letra vai estar aqui, que foi uma coisa que a gente falou esses dias enquanto eu estava escrevendo um texto. A letra vai estar aqui do ladinho da partitura. Porque a letra também faz parte disso. A letra E talvez ela- seja o mais importante disso. que o cantor e está essa coisa dizendo, dela parece. virar... Ela é co-compositora. Ela é co-compositora de Atrás da Porta. Ela é co-compositora de Como os Nossos Pais. Desculpa aí, essas músicas são da Elisa, elas não são do Sim, Chico, tem, elas tipo, não são do Belchior. Sim, oficialmente não é dela, mas ela dá uma interpretação, Mas uma ela roupagem agrega muito tanto. personalizada, Que isso? né? Com o Tipo, jeito eu não dela. consigo ouvir Como os Nossos Pais com outro artista. Não, é Nem verdade. eu também. Tem coisas que eu consigo, tem outras coisas que eu não consigo. Tá, ô Bruna, e só, eu queria muito falar disso aqui um pouco, olha só. Deixa eu mostrar pra câmera aqui, deixa eu ver pra onde que eu mostro, pra cá, Aí. pra cá. O que é isso aqui, esse cartaz Elis Vive, hein? Então, esse cartaz Elis Vive foi uma ideia que a gente teve agora para mobilizar e também chamar atenção e de alguma forma convidar as pessoas para estarem com a gente a partir dessa terça-feira, 11 de março. O programa vai rodar depois. O programa vai pro entra ar na sexta-feira, dia 14. Então Sem já problema. vai tá rolando. O pessoal já vai estar vendo esse cartaz pela cidade. Não, esse cartaz já está pela Já tá por aí. cidade. Preste atenção Tá, que ele vai, já está por vai. aí. Mas enfim, falando especificamente de Elis Vive. Isso aqui foi um picho que rolou após a morte de Elis em Porto Alegre, em diversos lugares. Não sabia quem era, pois o Arthur vai até dedurar. Mas não sabia quem era que fazia ou quem eram essas pessoas, mas em muitos lugares, nas fachadas de bares, nas paredes, pela cidade. Elis Vive, Elis fechava Vive. com uma exclamação. Em Porto Alegre, pra tu ver que a reconciliação aconteceu de fato. E aí isso é uma coisa que foi muito, muito, muito marcante naquele momento. E
a gente quis de alguma forma resgatar isso. Então a gente criou esses lambe-lambes que estão sendo distribuídos, entregues, presenteados e também colados em alguns lugares para relembrar este momento, porque ela tá aí, vivíssima, né, gente? Quando teve a notícia da morte dela, eu não me lembro se no mesmo dia ou no dia seguinte, tem aí no livro, fizeram um show coletivo na Araújo Viana também, de pessoas em homenagem a Elis. E... Não, entre a imensa maioria das pessoas, elas sempre foi amada, né? Eu fui criado num lar de pessoas onde todos amavam profundamente a Elis. Mas tinha o único lugar onde também tem pessoas que odeiam a Elis. Não, e aí a Bruna, antes da gravação, estava mencionando, e o Arthur certamente conhece também, que é o caso da entrevista que ela dá no Jornal do Almoço, Bruna. A última entrevista que ela dá no Jornal do Almoço, procurem nas plataformas aí. Tem. É uma das coisas mais constrangedoras que eu já assisti. O ano passado, quando a Laila Guerra veio para fazer Elisa musical, né? O musical da Elis, nós fomos ao Jornal do Almoço e reprisaram trechos dessa entrevista, e lá ela comentando e tal, e eu nunca tinha assistido na íntegra. E é uma coisa muito dolorida. Primeiro porque, assim, por mais que ela tivesse carinho e gostasse da cidade, eu acho que tinha, por ser essa pessoa muito séria com o seu trabalho, um pavor que dobrava quando chegava aqui. Ela tinha medo de não lotar o Gigantinho. E não lotou. E não lotou. Então, assim, né? Ela tinha ela tinha essa coisa de eu preciso entregar, se eu entrego 10, em Porto Alegre eu tenho que entregar 50, né? Que 100. coisa, né? E aí ela entra ao vivo e o telefone está aberto para enviarem perguntas. Aí, assim, até hoje, vamos perguntar até para ele Surbi quem é que estava fazendo o filtro dessas perguntas. Esse aí é que tá o problema, que é quando tem a participação do povo. O público. Maria assim, do já Carmo, tinha um julgamento. Susana Saldanha, Carlos Urbim, entre outros, entrevistando a Elis. E eles constrangidos. Ali já tinha, mas também já tinha na própria pauta uma coisa desse, vamos ser jornalistas hoje, vamos ser combativos e vamos provocar essa entrevistada. Tinha esse clima em algum momento. De algumas perguntas que, assim, qual a necessidade disso? E aí começam a entrar as perguntas do público. E aí, assim, ela tá sentada de perna, que nem a gente chama perninha de índio, assim, cruzadinha. E aí criticam por que ela tá sentada daquele jeito. Por que ela tá sentada num sofá desse jeito se ela não tinha modos? Que coisa, né? Grande pergunta pra tu fazer pra Elis Regina, né? É, né? Nossa senhora, tanta coisa que eu gostaria de perguntar pra ela, gente. E ela que não era e aí ela, de rogado, aí ela começa a dizer, ela falando em legalização do aborto em 1980 no Jornal do Almoço para também, a família gaúcha. É que aí ela assim, então tá. Sim. Ela falando e aí é nessa que ela fala também da escola, que ela botou as crianças na escola pública. Não. Eu acho que é na última. E aí a Maria do Carmo toda constrangida, assim, dizendo pois é, mas tem umas outras perguntas aqui que chegaram, e ela diz, tá, mas é alguma coisa importante ou essas besteiras que vocês estão perguntando aí? Porque nós temos coisa muito mais importante pra falar aqui, né? Ela diz isso. Imagina hoje um artista falando sobre aborto na televisão. Já é uma função, imagina. Ao meio-dia, um programa leve. Isso passando a salada. 81. E é tudo. Mas tu vendo, assim, porque é uma coisa constrangedora, ok, mas é uma coisa que tu fica muito torcendo por ela. Porque, assim, é impressionante a quantidade de que ela poderia apenas sorrir e deixar passar, e ela não deixa passar nada. E aí a Maria do Carmo da diz, tenta relativizar e tal. Ela diz, não, pois tu vê, também eu sentava de uma forma mais informal, aí os telespectadores começaram a reclamar que eu tinha que sentar direito no sofá, e aí eles dizem, e tu mudou o jeito de sentar? Porque eles te pediram, tu não acha isso mais violento do que continuar sentando do jeito que tu senta? Eu sento do jeito que os budistas sentam. Os budistas são pela paz. É gente muito pela paz. Não tem nada de afrontoso nesse meu jeito de sentar. É uma surra de bunda, assim. Assistam. Mas ao mesmo tempo também eu fico pensando o quão duro. Nossa!
chegar exatamente em casa. Pois, onde tu quer apenas te sentir acolhida, E acontece tudo abraçada. isso, né? Difícil, né? E acontece isso, porque esse tipo de entrevista desse jeito, essa última entrevista que ela dá Programa lá Jogo da na Vida, da TV cultura, Cultura. é uma outra coisa. Tem perguntas duras e sérias, e ela fala sobre economia. E isso era maravilhoso, né? Porque as pessoas estavam esperando a bonequinha que canta, e ela vai lá e fala sobre economia, sobre aborto, sobre política, sobre abertura política, sobre ditadura. Então, tinham perguntas duras, mas eram perguntas pertinentes, sérias, não criticando. Ou, por que tu cortou o cabelo desse jeito? Por que tu tá com essa roupa? Bom, que é uma coisa que até hoje passa pelas mulheres, porque ninguém critica o look de vocês dois, né? Exatamente. Mas eu e a Ju, se a gente chegar aqui com algum certo tipo de figurino, Claro. seremos criticadas. Né? Sim. E só pra não deixar passar, tu queria acrescentar, fica à vontade, Arthur. Não, eu... Já me passou. Era alguma coisa do programa Jogo da Verdade, mas não me lembro. Daqui a pouco Eu vem. ia falar que a Bruna mencionou a ditadura, e eu acho que a gente tem que abordar isso, que é sempre um assunto, enfim, mas que eu acho que é importante deixar claro que houve gente que a acusou de ter apoiado o regime em determinado momento, que ela cantou o hino num evento e tal. Nas Olimpíadas. Em resumo, qual é a Em avaliação resumo, de vocês foi o sobre isso? seguinte, a história me contou o próprio Menescal, que a Bruna conhece bem. Eles estavam numa turnê pela Europa, a Elis teve uma carreira sólida na Europa. Nos Estados Unidos nunca, mas ela teve uma carreira sólida pela Europa, que em um determinado momento ela parou de investir nisso, porque quis entrar no Brasil. Também como dos filhos, né? Eu acho. E aí ela foi dar uma entrevista para uma televisão, eu acho, na Holanda. E aí ela falou na Holanda, isso em 1970 ou 71, que o Brasil era naquele momento governado por um bando de gorilas. E o Menescal chutando ela por baixo da mesa. Tipo, para, né? E aí depois ela disse pra ele, mas imagina, nós estamos na Holanda, como é que os caras vão saber disso lá no Brasil? Vão saber porque tinha um representante do Serviço Nacional de Informações na Embaixada Brasileira acompanhando tudo que eles falavam. E entregou. E aí veio um recado. A primeira coisa que veio era de que ela seria presa imediatamente quando ela voltasse ao Brasil. Daí foram investigar e a Elis, até esse momento, ela não era uma pessoa assim, fortemente política, de jeito nenhum como o Chico, ou como a Revolução de Costumes, como o Caetano e o Gil, ou como o Geraldo Vandré. Não, ela era uma criatura que trabalhava para sustentar a família desde os 15, estava nesse momento com 22, 23 anos de idade, nunca tinha conseguido parar para olhar o mundo em volta da forma como deveria. E aí, então, os caras dizem, não, ela chega e aí o pessoal do exército, enfim, fala com ela, olha só, nós não vamos te prender, mas a gente tem essa ficha para descontar e a gente vai descontar essa ficha. E essa ficha é descontada no ano seguinte, ou no ano terceiro, que eles chamam, vai ter Olimpíadas do Exército, e tu vai ter que cantar o hino nacional das Olimpíadas do Exército. E pela única vez na vida dela, ela se mexeu. Porque ela tinha um filho, como ela mesma dizia, eu tinha um filho para criar, e a pressão disso, né? E aí, só que aí tinha o Pasquim, que era um grande jornal de esquerda, do Ziraldo, inclusive agora quem viu o filme Ainda Estou Aqui, né? Fala ali no momento em que entram na redação do Pasquim e prendem todo mundo, né? Toda a redação do Pasquim, incluindo o Ziraldo, foi desaparecida, né? Só que eles voltaram, ao contrário do deputado, do Rubens. Bom, e aí... O Pasquim dá um pau, né? O Pasquim tinha no Pasquim o Enfio. O Enfio. O Enfio, que era um grande cartunista, muito ouvido. E o Enfio, uma das coisas que ele fazia no Pasquim era o cemitério do Caboclo Mal Amador. Era uma série de cartoons, onde ele enterrava os colaboradores da ditadura. E aí, na edição seguinte do Pasquim, ele enterra Elis no cemitério do Caboclo Amador. E aí para quem é mais velho, a imagem vale, aquela imensa ficha cai na Elis. De tudo que estava acontecendo e a partir daí ela resolve muito mudar de vida. Mas primeiro ela reclama super magoada, dá um jeito de falar com o Enfio e tal, que aquilo ela fica arrasada. Daí na semana seguinte o Enfio, no mesmo a série, desenterra ela e bota ela junto com o Maurice Chevalier cantando pro Hitler. Não, foi bem pesado. Nossa. Mas pra encurtar a história... Foi bem pesado. Pra encurtar a história, eles terminam os melhores amigos, a Elis e o Enfio. Assim, da Elis chegou o do Enfio dizer que tinha uma época da vida,
perto da morte dela, que ela ligava para ele todos os dias, ficavam horas conversando, ele fazia cartoon conversando com ela no telefone. No musical tem uma cena linda da reconciliação deles e, bom, né, ela canta no Bêbado Equilibrista a volta do irmão do Enfield. Né? Claro. Que é a música definitiva. E tem uma outra coisa que é muito importante. Esta mulher ajudou muita gente a ser liberada da prisão, começando pela própria Rita Lee, que virou sua melhor amiga até o fim da vida. E ela foi lá com o João Marcelo de mãozinha, batendo, tipo, vocês estão tratando mal, essa mulher tá grávida, olha, emagreça essa mulher precisa comer, eu que vou trazer comida pra ela comer. E ela ajudou outras muitas pessoas, onde ela ia se apresentar, que chegava pra ela de alguma forma, fulano está preso, ela tentava de algum jeito fazer uma declaração, mobilizar, e ela fez isso muito, e essa mácula que ficou, foi algo que ficou muito forte nela, muito. E depois, bom, quando começaram as greves do ABC lá, né, de onde saiu o Lula e tal, a Elis organizou, não só cantou, como organizou shows pro fundo de greve do ABC, né, era aquela frente ampla que era Fernando Henrique, José Serra, a Elis, o João Bosco, daí ela levou, assim, João Bosco, Chico Buarque, toda essa gente fazia shows pros fundos de greve, né, e tem inclusive uma entrevista dela falando no Lula, que ela tinha que ela postava muito no Lula, assim, né, isso em 1908. 1979. Então, gente, perdão. Não, fala. A gente tá quase chegando no fim, mas eu não queria deixar de só falar da grande programação que tá vindo aí. Lá na minha coluna em GZH tem muitos detalhes, mas Bruna, quer dar alguns musical, destaques Bruna, aí? Né? Não tem necessariamente o musical, mas tem bastante coisa. Tem muita coisa legal. É bom, a gente começa com uma série de gravações de A História do Disco, que é o meu programa, o meu podcast sobre música e relação emocional com a música, que obviamente Arthur está envolvido, e a gente vai resgatar algumas obras para contar histórias, causos, e também escutar esses discos, né, fazer essas audições na sequência na Sala Luiz Cosme, lá na tudo na Casa de Cultura Mário Quintana, gente. Então a gente começa nesta terça-feira, dia 11, e a gente faz 11, 18 e 25. No dia 18, Juarez Fonseca vai estar lá contando essas muitas histórias. Juarez emprestou uma parte do acervo dele, eu tô assim, morrendo de medo dentro da minha casa. Ele também, falei com ele ontem. Ele tá apavorado. E então a gente se liga, eu digo, tá tudo bem, Juarez, a minha cachorra não comeu nada. Ele disse, tá, mas... E eu digo, e tu emprestou? Ele diz, emprestei. Não, super de confiança. Eu digo, sim, a Bruna é super de confiança, mas, sei lá, pode ter um incêndio. Pode cair um helicóptero Arthur, em cima dela. Não faz isso. É por isso que o Vitor não vai me emprestar o telegrama. E tem uma carta linda, que foi a última carta que ela escreveu pra ele. Que sexta-feira, agora à tarde, eu tava escaneando pra mandar pras meninas. Porque assim, o meu combinado com o Juarez foi... Isto vai para a minha casa e da minha casa não sairá. Eu vou escanear tudo. O que a gente precisar de original, a gente vai atrás de alguma maneira, enfim. E aí eu escaneei a carta e chorei, obviamente, loucamente, né, gente? Porque é isso, assim, é um pedacinho da vida ler. Dela que tá lá no nosso acervo. Eu acho que vale ler isso. Vale ler. O livro, eu termino o livro com essa carta dela. É verdade, lá no fim. Deixa pra terminar o programa lendo isso, vai procurando. Então a gente tem as gravações de História do Disco, falando sobre alguns discos clássicos e depois escutando esses discos lá na Sala Luiz Cosme. A gente só tá fazendo um controle pelo Simpla porque a lotação do espaço é pequena, então procura lá no Simpla. É de graça, mas ali mas só pra se cadastrar lá pra não perder seu lugarzinho. Nós teremos no dia 15, sábado, a reabertura do acervo, que está sendo todo remodelado, repintado, reorganizado. A gente botou legendinha nos discos. Tem uma vitrininha só de Elise Tom lá na Casa de Cultura. Esse acervo está lá há 20 anos. Mas agora ele tá lá do lado do quarto do poeta, recalchutado, tá passando por uma harmonização facial. Tem foto inédita de Caio F. e Elis, que a gente achou lá no acervo da PUC. Muito legal. Tem essa carta linda, tem outras coisas que a gente reorganizou, assim, e deu menos ou mais importância. Por exemplo, Clube do Guri, temos que contar mais do Clube do Guri, vamos buscar mais coisas e tal. Então tem essa reabertura. E nesse dia a gente tem a primeira exibição de Elise Tom, seguida de uma visita guiada ao acervo. Então legal. A pessoa vai lá, compra o seu ingressinho da Cinemateca ali, que é bem baratinho, assiste o doc e sobe depois da sessão das 3 da tarde para fazer essa visita guiada.
No domingo a gente tem o Samba do Quintana, reabrindo a temporada do samba na casa, com a especialíssima participação de Laila Garran, porque todo Samba do Quintana tem uma cantora ou cantor participando, dessa vez vai ser Laila. E aí no dia 17, aniversário deles mesmo, a gente vai montar um palco ali na Travessa dos Cataventos e Laila canta Elis. É Laila e mais 2 instrumentistas. A Laila é a atriz do musical. A Laila Garran, que é a atriz do musical. Mas de Laila, mas é de Laila, não é vestidinha de Elis como ela tá no musical. Dia 17, que é segunda, é isso? Segunda-feira, a partir das 7 da noite. Segunda agora. Na Travessa dos Cataventos. Dentro da Casa de Cultura ali na Ruazinha. Ali na Ruazinha. Se chover muito e tal, a gente vai pra Carlos Carvalho, mas a ideia é fazer na rua, até para dar acesso para mais pessoas, obviamente, tudo gratuito. E uma das pessoas que acompanha a Laila no show é a Cláudia Eliseu, que é a maestrina do musical. Então ela já tem esse jogo, assim, é muito gostoso escutar elas juntas. E aí, dia 25, a gente encerra com o último História do Disco. A Cinemateca, Paulo Amorim, vai fazer uma semana especial, então vai ter 2 sessões seguidas de visita guiada do Elise Tom e outros filmes. Documentário do Belchior, documentários de artistas que tenham a ver com a trajetória da Elis. No domingo de manhã, dia 16, antes do samba, a gente tem uma coisa muito querida que o Instituto Estadual de Música está produzindo, que se chama Elis para Sempre, que é emular um clube do guri. Então nós temos 8 meninas de 8 a 13 anos. Que maravilha. Que a Paola Kirst está preparando vocalmente. Imagina. Uma banda muito legal e elas vão se apresentar também gratuitamente lá na Carlos Carvalho. Então domingo já dá pra sai cedo, assiste o Clube das Gurias, visita o acervo, fica pro samba e se quiser já fica pra segunda-feira. Muito aí legal, é a tudo com programação vocês. tá maravilhosa. Muito boa. E aí, Arthur, quer encerrar lendo, por favor? Quero encerrar com a carta. Essa carta, assim, 3 dias depois do seu último show em Porto Alegre, ela mandou uma longa carta que ele não chegou a responder para Juarez Fonseca. Carta que diz muito em vários aspectos da vida e que termina assim. Só pra gente explicar, o Juarez Fonseca é um grande crítico musical, jornalista. Trabalhou aqui na Zero Hora há muitos anos. E que foi um amigo pessoal da Elis também. Exato. Né? Que ano é isso aí, Arthur? Isso aqui é 82. 82. É o ano que ela morreu, pouco antes dela morrer. E o Juarez escreveu sobre música aqui desde 1970, sendo que eu nasci em 68, até, sei lá, 2 anos atrás. Mas ele segue escrevendo. Mas assim, contribuindo aqui praticamente todo esse tempo, né? Termina assim a carta. Vê se a gente encontra um espaço para se inscrever ou telefonar. Vamos parar com essa besteira de que o país é imenso, que quase sempre estamos ocupados, e bom mesmo é um canto silencioso, alguns livros e discos e nada mais. O ser humano nasceu para tribo, para troca, para convivência, para uns abraços, para uns carinhos e para a gostosura de estar sempre no meio de gente semelhante e ou amiga. O resto é mentira inventada pelo capitalista para forçar isolamento, concentração no trabalho e abstração do prazer de viver a vida plena. Vamos brincar de que somos só nós, míseros e distantes companheiros de trincheira, que vamos romper esse viciado e vicioso círculo. Até qualquer hora, para um abraço e um olho no olho. Até sempre, Elis. Pô, emocionante, cara. Pô, e atual pra caramba. E ela abre a carta oferecendo vamos casamento. Vamos ser gente, vamos se abraçar. E ela abre a carta oferecendo casamento do Pedro com a filha do Juarez, que eram pequenininhos. Gente, muito obrigado. Muito que legal. Papo maravilhoso, que delícia falar com vocês. Demais, e parabéns também pela obra, pela programação, acho que tá lindo. Porto Alegre tem só a ganhar com isso. Obrigado. Ela merece. E eu quero fazer um agradecimento aqui da Ju, que tem feito um trabalho, olha, fundamental. É verdade. Para quem trabalha com cultura aqui em Porto Alegre, é um espaço muito precioso. Tem toda a razão. E assim, ela assumiu e já saiu fazendo contato, dizendo, mandem pra nós, a gente quer divulgar e tal. E eu fiquei pensando, papinho de jornalista, né? Eu sou jornalista. Mas não, era verdade. Era verdade, esse bilhete. Pô, muito obrigada, é uma honra pra mim estar ouvindo isso de ti, tá? Né? Puxa. Gente que agradece. Tu merece, Legal. Ju. Tá bom, obrigado. O elogio a gente recebe, introjeta, né? E leva consigo. Assim. Eu também tenho dificuldade de receber, mas é bom. Não, tô feliz, né? Tá louco. Obrigado, gente. Bruna Paulin, Arthur de Faria, muito obrigado. Foi um prazer receber vocês. E até a próxima. Perimetral Beijo. na semana que vem tá de volta.